Vibra meus elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai começar a conversar sobre um assunto que dá base para a gente entender o comportamento ácido e básico das substâncias. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre ionização e dissociação. E de onde surgiu, o que é e o que forma esse fenômeno que ela vai causar acidez ou basicidade. Vamos lá? Bom, tudo começou lá em 1884 com um cara chamado Svante Arrhenius. O Arrhenius, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou um determinado gerador, tá? Ele pegou um determinado gerador, acoplou a uma lâmpada e com 2 eletrodos ele mergulhou num recipiente com água e foi adicionando algumas substâncias ali. Ele percebeu, por exemplo, que quando ele colocava sal de cozinha, ou seja, o cloreto de sódio, na água, a lâmpada acendia. Mas quando ele fazia o mesmo experimento, por exemplo, com açúcar, com a sacarose, a lâmpada não acendia. E ele fez esse experimento para várias substâncias. E após diversas vezes, ele tirou algumas conclusões. E essas conclusões são super importantes porque baseiam o nosso conhecimento hoje. Ele percebeu que eletrodos secos, ou seja, pós ou sólidos, não conduzem corrente elétrica do jeito que está. Então, por exemplo, o sal de cozinha não conduz corrente elétrica no estado sólido, a sacarose, o açúcar, não conduz eletricidade. Só que quando você coloca essas substâncias em água, quando eu tenho uma solução iônica, a gente tem o que? Condução de corrente elétrica. O que é uma solução iônica? É uma solução que produz o que? Íons. É uma solução que eu tenho íons ali dentro. Já quando eu tenho uma solução não iônica, ou seja, aquela que não tem íons ali dentro, essa solução não conduz corrente elétrica. Então o que ele pensou? Olha, se eu tenho íons e acende a lâmpada, isso me dá algum significado. Se eu não tenho íons e não acende a lâmpada, então isso quer dizer o quê? Quer dizer que os íons que estão ali naquela solução são os responsáveis pela passagem da corrente elétrica. Ou seja, uma solução só conduz corrente elétrica se eu tiver o quê? Íons dissolvidos. E isso foi a base para ele tentar criar uma teoria que explicasse esse processo de íons. Com isso, ele começou a pensar qual o papel da água nessas soluções. E ele descobriu que a água ela tem 3 funções. Primeira função, a água dissolve as substâncias. Ou seja, você consegue dissipar, consegue homogeneizar uma substância na água. Segundo, a água ela pode separar íons que já existem, chamado de dissociação. Então, quando eu tenho uma dissociação, eu tenho a separação de íons já existentes. E a água também pode quebrar ligações, ou seja, a água pode servir como um reagente. Beleza? E quando ela está servindo como reagente, ela quebra ligações e forma íons. Esse processo de quebrar ligações covalentes e formar íons é chamado de ionização. Tranquilo? Então, quando eu tenho um composto iônico e coloco água e adiciono água, o que vai acontecer? Vai ocorrer o processo de dissociação. Ou seja, os íons vão se separar e eu vou ter uma solução iônica, que ela é eletrolítica, ou seja, ela conduz eletricidade. Nos compostos moleculares, que são aqueles que têm ligações covalentes, tá?
tem ligações covalentes, quando eu adiciono água, pode ocorrer dois fenômenos. Primeiro, eu ter uma solução molecular, ou seja, simplesmente eu dissolvo a substância e nada acontece, então não conduz corrente elétrica. Ou eu faço o quê? Eu quebro essa ligação covalente e formo íons. Então eu vou ter uma solução iônica. E essa solução iônica vai conduzir corrente elétrica. Tranquilo? Então, quando eu tenho uma solução, podem ocorrer 4 fenômenos: a dissolução, a ionização, a dissociação e a solvatação. Vamos ver cada um deles. É bem simples. Primeiro processo, a dissolução. O que é isso? É simplesmente a substância que está agregada no estado sólido, ela se separar de maneira homogênea dentro do meu líquido. Então, é um processo de separação dos componentes. Então, aqui, ó, inicialmente eu tenho o quê? Os componentes bem unidos. Então, essa molécula, essa cadeia, ela está o quê? Fechadinha. No momento que eu colocar essa substância na água, o que vai acontecer? Ela vai abrir. Então eu vou conseguir o quê? Separar os componentes. Se eu estou separando esses componentes, eu estou fazendo uma dissolução, ou seja, estou dissolvendo. O segundo fenômeno é a dissociação iônica, ou seja, eu tenho um sólido e no cristal desse sólido eu já tenho íons, tá? Já existem íons ali. No momento que eu coloco esse material dentro da água, o que vai acontecer? Os próprios íons vão se separar. Então, no momento que eu adicionar esse composto iônico na água, ele vai separar os seus íons. Então, por exemplo, NaOH, que é o hidróxido de sódio. No momento que eu colocar o hidróxido de sódio na água, essa substância que é iônica, ela vai se separar nos íons sódio positivo e hidroxila negativo. A ionização é o processo de formação de íons. Ou seja, não existia um íon. Inicialmente eu tenho que eu tenho uma ligação covalente, tá? Então eu tenho inicialmente uma ligação covalente. No momento que eu adiciono a água vai quebrar a ligação covalente e ela vai separar em íons. Então olha aqui, ó, HCl, que é o ácido clorídrico. No momento que eu colocar o ácido clorídrico na água, o que vai acontecer? A água vai quebrar a ligação HCl, aqui ó, HCl. O que vai acontecer? Você vai ter uma quebra dessa ligação. E no momento que quebrar a ligação, eu vou ter o quê? O hidrogênio para um lado e o Cl para o outro. Então agora eu vou ter o quê? Agora eu vou ter íons. Essa formação de íons é chamada de ionização. Beleza? Por último, a gente tem a solvatação. O que é isso? No momento que eu dissolvo um determinado íon, as moléculas de água elas vão ficar ao redor dos íons. Então aqui, ó, vamos dizer que quando eu dissociei, quando eu coloquei lá o NaOH, o que vai acontecer? Eu tenho o Na+, que é o sódio. O sódio tem carga positiva. Então o que vai acontecer? A água tem uma parte positiva, que é o hidrogênio, e uma parte negativa, que é o oxigênio. Os oxigênios vão ficar próximos do sódio. Então eles vão envolver esse sódio. No momento que eles envolverem o sódio, a gente diz que ocorreu uma solvatação. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente conversou um pouquinho sobre os fenômenos que ocorrem dentro de uma solução, que é o quê? Que a gente viu a ionização e a dissociação, que são a base para a gente entender outros comportamentos das substâncias. A dissociação ocorre quando eu já tenho os íons, eles simplesmente se separam. E a ionização ocorre quando ocorre quebra de ligação e a formação de um íon.
Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!